Tema de hoje: cuidado. Sua palavra tem poder. Isso é uma coisa muito séria. Por isso que a Bíblia está recheada de textos que nos ensinam a gente tomar cuidado com o que a gente fala. E infelizmente nós vivemos num tempo que as pessoas parecem que perderam o medo de ficar falando pelos cotovelos, criticando familiares, governo, igrejas, pastores, líderes, maridos, mulher, maridos. A gente vive num tempo que as pessoas não têm mais papas na língua, estão realmente abrindo, e por isso existe na justiça até muitos processos de um contra o outro. Quem assistiu parte do debate, como eu assisti, que teve aqui para candidatos a prefeito de São Paulo, né? Uma verdadeira baixaria. Mas enfim, alguns deles ficaram lá: eu vou te processar. Não, eu vou te processar, você vai ver, eu vou te processar. Um deles falou assim: eu vou colocar na minha parede, porque eu tenho vários. Porque hoje em dia, assim, as pessoas não têm mais papas na língua, elas falam mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu disse, a Bíblia está recheada de palavras, de textos, de versículos que ensinam sobre isso. Por exemplo, um deles, Provérbios 12, 18. Acompanhe aqui no telão, se tudo correr bem, porque hoje está difícil, viu? Mas amém, obrigado. Provérbios 12, 18, diz assim: há palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Por isso que a gente fala aqui, crê, que aquele que nasce de novo, nasce da água e do Espírito, aquele que tem uma vida espiritual, e a gente aprendeu alguns sábados, alguns domingos atrás, essas pessoas, elas têm agora sabedoria, ou pelo menos deveriam ter sabedoria, no tratar com as outras. Tomar cuidado com o que se fala. Nossas palavras afetam as nossas vidas. Nossas palavras têm poder, segundo a Bíblia, até sobre a vida e a morte. Em Provérbios 18, 21, o texto diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E é interessante essa questão de palavras, de falar. Existem histórias na Bíblia, eu não tenho tempo hoje para a gente ler, mas tem histórias, por exemplo, de pessoas que falavam muito bem e pessoas que falavam mal. Pessoas que influenciavam bem outras, pessoas que influenciavam mal outras pessoas. A Bíblia tem várias histórias sobre isso. Por isso que eu amo a Bíblia. Deus não permitiu que nada fosse escondido. Tudo está descrito para a gente até aprender a tomar cuidado. Essa questão é tão profunda. Esses dias eu estava assistindo uma pequena reportagem, né, uma conversa de um camarada com um pensador aí muito inteligente. E ele estava dizendo o seguinte, ele falou: aconteceu uma vez uma história, o camarada foi no restaurante, e chegando lá no restaurante, ele pediu um bife, um belo de um bife tal, frito, a comida, o prato lá especial, e ele recebeu, comeu, se esbaldou, e no final chamou o gerente e falou assim: rapaz, essa comida está sensacional. Olha, eu estou para dizer que eu nunca comi uma comida como essa. Perfeita, saborosa. Inclusive eu queria dar os parabéns para o chefe aí da cozinha de vocês. Ah, pois não, eu vou chamar ele aqui. Chamou o chefe e falou: olha, quero parabenizar. Que comida gostosa, maravilhosa. Inclusive o bife. Nossa, mas que bife tremendo que você trouxe. Muito bem passado, olha, bem temperado. Parabéns. Aí o chefe falou para ele assim: poxa, muito obrigado, inclusive esse bife foi de um pedaço de cachorro que a gente cortou e preparou para você. Diz que da hora o cara até vomitou. Olha o poder da palavra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Por isso que a Bíblia está recheada de versículos que nos ensinam a tomar cuidado. Com a nossa boca nós podemos abençoar, com a nossa boca nós podemos amaldiçoar. Depende da gente.
Por que muita empresa não vai para frente? Porque as pessoas, os proprietários, em vez de chegar de manhã e liberar a palavra de bênção, eu estou falando de cristãos, de gente que crê em Deus, que tem Jesus, gente que nasceu de novo. Por pior que seja a situação que ele está enfrentando, ele chega na empresa dele, ele abençoa. Fala: Senhor, ontem foi um dia difícil aqui, mas hoje eu creio que a tua bênção está estendida sobre este lugar. Abençoa os meus funcionários, Deus abençoa os clientes, que os negócios de hoje sejam proveitosos, abençoadores para a minha empresa, em nome de Jesus. Não deu hoje? Amanhã ele chega, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque ele sabe que a palavra dele tem poder de abençoar a sua empresa, a sua família. Eu já disse aqui várias vezes, abençoa teus filhos, abençoa tua filha, o teu filho. Por que isso? Porque é importante você, a tua palavra como pai, como mãe, vai trazer benefícios ou malefícios, depende do que você falar, sobre os seus filhos. Por que está cheio de jovens hoje nas prisões? Por que está cheio de jovens hoje brigados com os pais, com as mães? Porque às vezes os pais têm essa mania de falar palavras, de lançar palavras, palavras de maldição, palavras de pessimismo sobre os próprios filhos. Eu já contei aqui, a gente teve no passado um caso, há muito tempo atrás aqui, de uma pessoa que veio de uma outra igreja no Veredas, e ela contou aqui, ela disse: olha, a minha vida toda eu fui amaldiçoada pelo meu pai. Eu nasci, a minha mãe teve depois o meu irmão, quando ela teve o meu irmão, o menino morreu, o meu pai ficou louco, a minha mãe morreu, desculpa, meu pai ficou sozinho comigo e com meu irmão pequeno, e ele não queria aquela situação, e ele começou a falar mal, começou a amaldiçoar, começou a falar para mim que eu não prestava, que se eu crescesse eu ia ser uma vagabunda, uma prostituta, porque eu não queria saber de nada. O meu irmão foi crescendo, ele falou: você não é homem, você não presta nem para ser homem, e tal. Moral da história: o irmão dela cresceu, se tornou homossexual, morreu de overdose de cocaína. Ela não morreu porque ela conheceu Jesus nesta igreja, essa igreja trouxe, participou do Veredas aqui, foi tratada, e ela disse, falou assim: agora eu estou me sentindo livre daquelas palavras, porque eu realmente vivi um tempo de mulher da vida, eu vivi um tempo de sofrimento, mas depois que eu conheci Jesus, depois que essas palavras foram arrancadas da minha vida, eu estou sentindo paz no meu coração, estou sentindo paz na minha vida. Olha a que ponto chega. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que abençoar os nossos relacionamentos. Jesus falou para a gente amaldiçoar os nossos inimigos. Sim ou não? O que Jesus falou? Ore por eles. Mas não é aquela oração macumbeira, né? Deus, manda fogo, Pai. Queima, Jesus. Mas queima mesmo, Deus. Tomara que queime lá, arrebenta o carro dele. Não é isso que Jesus mandou falar. O cara está perseguindo você lá na empresa, está falando mal de você. O que você faz? Senhor, abençoa ele. Eu já falei aqui, outras ocasiões, de vizinhos. Você tem às vezes vizinhos que não te agradam muito e tal, né? Brigam, discutem, falam alto. Em vez de você ficar ali reclamando, dobra os joelhos e fala assim: Senhor, prepara uma casa para essa família aqui, em outro lugar, uma casa melhor, maior, Deus, mais abençoada para ele, um bairro melhor e tal. Eu me lembro que há muitos anos atrás, já falei aqui também, eu abençoava vizinhos meus lá, aqueles vizinhos, né? Eu abençoo, Senhor, dá uma casa para ele, lá no Alphaville, dá uma casa para ele, Senhor, lá longe, uma casa boa, abençoada. Por quê? Porque Deus me chamou para abençoar. Deus chamou você para ser uma bênção, para abençoar. Agora, se você não abençoa a sua própria vida, porque você sabe que tem gente que ela olha no espelho e fala assim: nossa, a vida foi muito ruim comigo, né? Ela olha no espelho e fala assim: nossa, como eu sou feio, e vai continuar, porque você tem que começar a profetizar na tua vida: eu vou ser bonito, eu vou ser bonito, eu vou ser, igual eu falo, inclusive, fofo, bonito, alto, você tem que se elogiar. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus, você tem valor, o Espírito Santo habita em você.
Então, a gente tem que aprender a usar as palavras e tomar cuidado com as palavras que nós falamos. É interessante que um grande sábio e pensador romano, por nome Sêneca, ele disse que o que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo. Tipo assim, se você ouviu o que você vai falar para outra pessoa, como é que você se sentiria? E ele ensina, ele dá a dica. Então, antes de você falar, pensa, como é que você iria reagir àquilo que você quer falar para os outros? Todos nós deveríamos aprender a ter controle sobre a nossa boca hoje, já que nós somos cristãos, somos servos de Deus. Tem uma praga que persegue toda a igreja, né? Menos a nossa, mas toda a igreja tem essa praga, gente que fofoca. Aqui não, aqui todo mundo fala bem. Aqui vou te falar, viu? Quem está chegando na igreja agora, vocês nem imaginam aqui como é uma benção essa igreja. Aqui não tem fofoqueiro. Nossa, mas as igrejas por aí, né, as pessoas fofocam, falam mal, em vez de elogiar, em vez de falar coisas boas, né, em vez de ver o lado bom das pessoas, não, sempre procura um defeito, um erro, e fica falando mal, e na maioria das vezes, a gente não pensa no impacto que isso pode causar nas pessoas. Tem N exemplos de pessoas pelo mundo afora que estão sofrendo, ou que sofreram por aquilo que ouviram de familiares, de amigos, de pais. Eu contei aqui semana passada, retrasada, não me lembro, sobre um pastor lá do interior que estava lá pregando na igreja que ele pastoreava, e fomos comprar um pão na padaria, e ele disse, saindo de lá, falou: pastor, eu estou evangelizando esse homem, pelo menos tentando, né, porque ele era de uma igreja, e ele acabou adulterando e tal, e ele foi falar com o dirigente da igreja, e o dirigente falou para ele assim: meu, você não tem mais jeito não, mas você vai para o inferno, tá? Você pode ter consciência disso, não tem perdão o que você fez, não tem perdão, você vai para o inferno. Então aproveita, o conselho que eu te dou, aproveita o tempo que você tem de vida com essa mulher, curte, porque depois os dois vão arder no inferno. Olha a palavra que um líder de uma igreja fala para uma pessoa. Aonde está escrito isso na Bíblia? E aí ele estava dizendo para mim, e eu estou tentando de alguma forma provar para ele na Bíblia que não é assim. Mas é difícil, porque essa palavra que foi dita em tal forma na mente dele que travou a cabeça dele. Ou seja, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos. O justo, segundo a Bíblia, e o ímpio, o justo e o ímpio, se distinguem por muitas coisas. Existe uma diferença entre o justo e o ímpio. E a palavra de Deus em Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Ou seja, existe uma diferença, segundo a Bíblia, entre o justo e quem é justo? Aquele que foi justificado por Cristo Jesus, aquele que entendeu que era pecador, aquele que entendeu que estava distante de Deus, aquele que entendeu por que Jesus morreu na cruz do Calvário, por que ele venceu a morte, por que ele venceu o pecado, por que ele ressuscitou, por que ele nos dá vida e nos dá vida com abundância. Quem entende isso é justificado por Jesus diante de Deus. Então, a partir desse momento, você está justificado, eu estou justificado. A boca do justo é manancial de vida. Lembra do que Deus falou para Abraão? Abraão, quando Deus o chamou, tirou da sua parentela, deu para ele um outro futuro, deu para ele, ou mostrou para ele uma nova vida, um novo tempo. Deus disse para ele assim: Abraão, presta atenção, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, porque eu sou o teu Deus. Tipo assim, você não precisa ficar lançando praga, maldição e tal, né? Hoje em dia tem até uns pastores aí, uns apóstolos, bispos, que o cara não pode falar nada, que ele já fala:
vai morrer, desgraçado, você vai ver, está mexendo com o servo de Deus, você pensa o quê? Aí você pega o texto de Jesus, quando ele saiu de uma cidade que não foi muito bem recebido, os seus discípulos, né, lembrando lá de Elias e tal, falou, Jesus, quer que a gente ora para vir fogo, para queimar esses caras? Jesus falou, espera um pouquinho, o Espírito que está em nós é outro, agora é outro tempo. Eu não vim para condenar, eu vim para perdoar. Ou seja, a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do ímpio mora, ou na boca dos perversos, mora a violência. Em Provérbios 12, 18 diz que alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. E como é gostoso você conversar com pessoas sábias, inteligentes, que antes de falar qualquer coisa ele ouve e depois ele fala alguma coisa, e quando ele fala, sai uma palavra que edifica, uma palavra que ajuda, que ajusta, que leva a pessoa a pensar. E se você olhar os textos bíblicos, Jesus, na maioria das vezes quando ele era questionado, ele sempre tinha uma palavra de vida para transformar pessoas. A gente viu semana passada aquela mulher pecadora ou adúltera, que antes de ser apedrejada foi acusada, e Jesus simplesmente ficou ali na sua escrevendo. Quando eles foram embora, Jesus falou assim, olha, cadê os seus acusadores? Eles foram embora, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Jesus sempre tinha uma palavra diferente do que se ouvia na época. Da mesma forma hoje, nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem outro texto em Provérbios 13, versículo 2, que diz que do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. 3, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ou seja, se nós somos servos do Senhor, justificados por Cristo Jesus, a gente tem que tomar cuidado, porque as palavras que nós lançamos, elas são de tremenda responsabilidade nossa. É interessante, meus irmãos, essa questão de falar. Teve uma vez, um tempo aí atrás, isso aconteceu nos Estados Unidos, para você ter uma ideia de como a palavra nossa altera até as questões do nosso próprio corpo. Conta-se uma história lá, um estudo que foi feito nos Estados Unidos com algumas pessoas, e uma delas, o cara disse assim, poxa, o meu cabelo é tão bacana, tal, né, mas eu gostaria de ter caspa. Gostaria de ter caspa. Claudião, Valdir não tem esse problema mais, né? Brincadeira. Caspa, aquela coisa do couro cabeludo que é feio até, né? Principalmente se a pessoa usar um terno preto, fica tudo cheio, né? Ele achava legal. E olha, meu irmão, não tem de entender isso, que tem louco para tudo no mundo, né? Isso é um fato, isso aconteceu. E ele ficava repetindo sempre, poxa, eu queria ter caspa. Eu acho legal ter caspa. Bom, acredite você ou não, o pedido dele foi atendido. Um dia ele despertou, foi lavar o rosto. Quando penteou o cabelo, ele começou a olhar assim e falou, nossa, o que é isso? Caspa. Começou a surgir no seu couro cabeludo e caiu para os seus ombros. E aquilo que ele queria, ele acabou conseguindo. Então, o que foi provado nesse estudo? Que uma simples pronúncia de algumas palavras pode mudar a história da nossa vida. Uma simples pronúncia de algumas palavras pode mudar a história da nossa vida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa palavra. Então, qual é o conselho que a Bíblia dá? Abençoe. Abençoe inclusive a sua vida. Você está enfermo? Eu já falei aqui, é incrível nas igrejas. Vou lembrar aqui de novo de um caso que a gente teve aqui muitos anos atrás, um rapaz aqui que tocava guitarra e tal, e a gente, na época não tinha culto de manhã, era só à noite, e no fundo tinha escola bíblica, as classes, né, uma era ali no fundo, e um belo dia ele foi dar aula, eu fui lá para acompanhar, a gente tinha acabado de pintar a sala, e ele entrou lá, e
E começou, ati, 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 ati. Eu falei, Jesus, saúde, né? Ati, e saúde, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Aí ele falou, não, fica sossegado, pastor, é que eu tenho rinite. Falei, irmão, começa a declarar que não, em nome de Jesus. Começa a declarar que você não tem rinite. Falou, não, pastor, fica sossegado, meu pai, meu avô, todo mundo tem, eu também tenho. Olha o poder da palavra. Eu já falei aqui no passado e repito. Tem gente que fica assim, ai, o meu bico de papai. É teu, já está. Ai, a minha diabetes tal. É sua, você já tomou posse e tal. Ai, eu tenho uma enxaqueca. Você tem? Comprou? Pagou certinho? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Amém, queridos? Isso é tão sério que eu quero ler um texto com vocês. Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 3. Deus é bom. Conselhos bíblicos aqui. Tiago capítulo 3. Esse apóstolo de Jesus, tal, irmão, meio irmão de Jesus, como dizem, né? Versículo 1. Amém? Achamos? Ele diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então você vai pregar a palavra, você vai anunciar o evangelho, se prepara, toma cuidado para você não falar as besteiras que se fala hoje em dia aí. Pausa aí esses dias eu vi, e agora na internet o que mais tem, né? Uma igreja de como é que é? Como é que eu posso falar, né, para não me ser cortado, né? Inclusiva, né? Que a pastora, né, era casada com outra pastora, só que elas moravam juntos. Aí chamaram uma terceira pastora para fazer o casamento, né? E aí disseram, não, porque Deus é amor, Deus ama todos, Deus entende a nossa situação. Cuidado com esses ensinos que você vê hoje por aí. Tem muita heresia sendo ensinada hoje em dia, mas muita. Esses dias eu vi um pregador, para se tornar famoso e ser convidado, ele falou que Deus falou com ele através das galinhas. A galinha começou a falar língua estranha com ele, e ele falando com ela. Eu falei, Jesus, aonde a gente vê isso? Onde a gente vai parar? Onde nós vamos parar? E o pior não é ele falar, o pior é o povo ouvir e dar aleluia e glória a Deus. Toma cuidado. Inclusive para mim, que sou pregador, os pastores aqui, os irmãos, por quê? Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. 2, ele diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Agora, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí ele dá um exemplo. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Baseado nesses 2 exemplos, 5 ele diz, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. 6, assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada. Por quem? Por quem? Toma cuidado com o que você fala. 7.
Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Aí ele dá um conselho e diz assim: meus irmãos, não pode ser assim. Versículo 11, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Versículo 12 e último ele diz: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vou voltar aqui num texto, com a ajuda dos irmãos ali, palavras de Jesus, Mateus capítulo 12, acompanha aqui no telão, versículo 33. Jesus deu uns conselhos sobre essa questão de melhorar o nosso vocabulário. Ele diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víbora, Jesus está falando, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? A boca fala do que está cheio o coração. Versículo 35, Jesus ensina dizendo: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. 37, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras serão condenados. Como diria, estamos conversados? Mateus 12, 36, Jesus disse: eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Agora, como é difícil, irmãos, como é difícil para o ser humano controlar a língua. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não precisa ter medo, é verdade. O que Salomão falou? Quando você entrar na presença de Deus, guarda a tua boca, guarda a tua língua, fala o menos possível. Por quê? Porque tem gente que chega na igreja e fala: oh Deus, eu prometo que eu vou viver um novo tempo na minha vida, Senhor. Deus fala: conheço você. Enquanto você não mudar, não, mas eu vou mudar, Senhor, eu vou. Aí passa tempo, e a pessoa vai se enfiando em buraco, pelas coisas que fala, inclusive. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar trazendo malefícios para as nossas próprias vidas. Isso é um assunto sério, que a gente tem que refletir nesta manhã. E se você não sabia, fique sabendo. Deus quer usar a tua boca como bênção para esse mundo agora. Porque, gente, para falar mal do governo, para falar mal do prefeito, para falar mal do vizinho, para falar mal da igreja, para falar mal do trabalho, para falar mal das pessoas, tem um monte de gente falando. Agora, vai mudar alguma coisa eu falar mal do presidente do Brasil atual? Ele não sabe nem o que eu estou falando. Vai mudar alguma coisa eu criticar o prefeito que está atualmente? Vai mudar alguma coisa eu criticar o meu vizinho? Não. O que vai mudar? Se eu usar minha boca para começar a abençoar. Deus abençoa o Brasil, Pai.
tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia desses governantes, Senhor, age na mente deles, arranca aquela casta demoníaca que está sobre Brasília, que está ali comandando, Senhor, põe a tua mão, Pai, liberta a mente desses homens em nome de Jesus. Pai, eu moro em São Paulo é uma cidade cheia de problemas, mas ela pode ser uma grande bênção se o povo se converter. Deus, muda a história desta cidade, Senhor, muda a história do meu bairro, onde eu moro. Deus, muda a história. Deus, abençoa os meus vizinhos. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho. Eu oro todo dia pelos meus vizinhos. Eu oro pelos familiares, oro por vocês. Todos os dias que eu dobro meus joelhos, eu oro. Senhor, abençoa, 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 abençoa. Por quê? Porque eu fui chamado para abençoar. Mas tem gente falando mal de você. Não tenho problema, eu não estou nem aí. Porque Deus disse, aqueles que te amaldiçoarem, eu trato com eles. Então eu não vou gastar tempo com isso. Eu vou gastar tempo de usar a minha boca para abençoar, para declarar coisas boas, coisas novas. Ou seja, a palavra de Deus, como eu disse, está recheada de textos. Uma vez Jesus foi questionado até sobre os discípulos que comiam sem lavar as mãos, né? Poxa, tem todo um ritual para se alimentar e tal, né? Em Mateus 15, 18, Jesus disse assim: as coisas que saem da boca vêm da onde? Do coração. Que coração? Esse aqui. Porque esse aqui só serve para pulsar sangue para o organismo. Tá? É esse coração. Então Jesus disse: as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É daqui que sai. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, não está no script aí não precisa ficar nervoso, ele disse assim: o que você tem que pensar? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, pensem nessas coisas. Meu irmão, minha irmã, eu e você não fomos chamados para ficar pensando na situação difícil que o mundo está hoje. O mundo jaz no maligno, a Bíblia já fala sobre isso. Não é para eu ficar pensando assim: ai meu Deus, e se eu perder o emprego, meu Senhor amado, o que vai ser de mim? Não. O que é para eu pensar? Se eu perder o emprego, é porque Deus tem algo muito melhor para a minha vida. Eu sou fiel a Ele, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu sirvo ao Senhor. Se Deus permitir que eu perca, é porque Ele tem uma porta de emprego muito melhor para mim. Amém? Ou seja, depende de nós. Quero encerrar aqui citando um outro texto. Em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus falou sério com os seus discípulos. Ele disse assim: digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. 19, os casais aqui, para as famílias aqui. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Ou seja, Jesus deu vou citar aqui os coaches, né? Uma chave, uma ideia, revelação. E está na Bíblia faz mais de quase 2000 anos escrito. Jesus disse assim: quando você concorda, por isso que o diabo quer que o casal brigue. Por isso que o diabo quer ou luta para que os pais amaldiçoem seus filhos. Por isso que ele luta para os filhos amaldiçoar os seus pais. Por isso que ele luta e quer fazer você reclamar que nem o povo que saiu do Egito. Meus irmãos, esse assunto é tão sério que se você ler na NVI, nós já lemos aqui, mas tem um texto na NVI que diz assim, o povo diz assim: poxa, eu já não aguento mais comer essa
comida miserável. Meu irmão, os caras estavam sendo alimentados por Deus de manhã, de tarde, de noite, tinha comida para eles. Eles sentiram vontade de comer carne, Deus mandou codornizes. Eles tiveram sede, Deus mandou água. E quando eles pegam o maná, ele fala assim: eu não aguento mais comer essa comida miserável. Cuidado com o que você fala. Tem muita gente reclamando, como diria minha mãe se fosse viva, de barriga cheia. E meus irmãos, nós não temos que reclamar. Sim ou não? Quem já tomou café hoje de manhã aqui? Vou perguntar ao contrário. Quem não tomou café hoje de manhã, levanta a mão aí. Só um lá atrás. Olha aí. Que todo mundo já comeu hoje. Sim ou não? A situação está difícil no Brasil, né? Mas você já comeu hoje. Quem pretende almoçar hoje? Oh, glória, aleluia. Por quê? Porque você vai chegar e fazer e ter comida na tua casa. Ou então você vai para o restaurante lá, comer com seu pai, com a sua família, enfim. Porque você tem condições para isso. E tem gente que reclama ainda, irmãos. Tem gente que fala: essa vida miserável, essa vida desgraçada. A gente tem o hábito de concordar com o mundo. E a gente precisa parar de concordar com o mundo. Nós, como disse o Marcial aqui na quinta, nós somos chamados por Deus para ser a luz do mundo, para dar sabor, ser o sal da terra. A gente tem que usar a nossa boca a partir de hoje. Se você não usava, aprenda a usar a sua boca para abençoar. Abençoar a tua casa. É velhinha, igual eu falava antigamente: esse carro teu é velho, mas está pago. É velho, mas está pago, é meu. Carro ungido, onde para, deixa uma poça de óleo, mas é meu. Unge tudo quanto é lugar, né? Enfim, começa a abençoar o teu carro, começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar os equipamentos que você tem dentro de casa. Às vezes você fala: essa porcaria de micro-ondas, ele queima. Você é linguarudo, fala demais. Começa a abençoar. Chuveiro, começa a abençoar. Deus, obrigado. Olha que água quentinha. Quem gosta de tomar banho no frio gelado aqui, na água gelada aqui? Ninguém, né? Que interessante. Todo mundo gosta de uma água quentinha. Quem tem chuveiro quente em casa aqui? Olha aí, tem gente que ainda reclama, irmãos. Tem gente que reclama. A gente precisa aprender a mudar o nosso vocabulário e abençoar mais. Deus te chamou para ser uma bênção. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Para ajudar a pensar sobre isso, Efésios, com a ajuda dos irmãos lá, Efésios 4:29, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Toma cuidado com as coisas que você fala quando você está nervoso. Você está nervoso, você vai para a Avenida Itaberaba, 4.330, tem culto 10 da manhã, 6 da tarde. Cuidado com o que você fala. Ao contrário, ele diz: que saia da tua boca apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se você declara: meu irmão, eu não posso, realmente você não pode. Porque a Bíblia diz que tudo é possível. Agora você começa a dizer: não, eu não posso, para mim não dá. Não, para mim não vai dar. Toma cuidado. Aprenda como servo de Deus, como serva do Senhor, a falar coisas boas. Eu sei que às vezes é difícil, que a gente fica nervoso, a gente fica triste, a gente fica chateado, e nessas horas talvez seria melhor a gente fechar a boca do que lançar palavras e amaldiçoar. Deus te chamou para ser uma bênção. Amém? Crê nisso?